Esperança. Segure a sua Bíblia. Segure a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, levanta a mão. Diga: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero que Tu encha o meu coração de esperança. O meu viver de graça. O meu próximo ano de alegria. Para a glória de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Se você trouxe, se não, acompanhe conosco na tela. Isaías, capítulo de número 40. A partir do versículo de número 27. Isaías 40. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? A sua queixa é: o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? É essa a sua queixa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Deus fortalece o cansado. Dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Diga assim: até os jovens se cansam, diga. E ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Não é preciso repetir, todos nós estamos sobejos de saber que 2015 foi um ano particularmente difícil. O ano de 2015 foi muito difícil globalmente. Nós tivemos tragédias ecológicas enormes. Foi trágico em termos de economia. As economias do mundo sofreram muito. Foi um ano difícil nas relações geopolíticas. O emaranhado, a confusão que envolve o Oriente Médio, toda aquela região que compõe a Jordânia, o Iraque, a Síria, o Líbano, Israel, a Palestina, o Paquistão, a Síria, norte da África, o Egito. Toda aquela região foi extremamente complicado.
com o surgimento de grupos islâmicos extremistas, bárbaros, violentos. Tivemos a desintegração de países como o Iêmen, a Somália, fomes enormes no Sudão, refugiados fugindo para salvar a família, atravessando mares bravios, gente morrendo. Um mundo complexo, difícil, Brasil numa situação gravíssima. Situação gravíssima porque o executivo está sob júdice. Da presidente da República aos prefeitos, o executivo está sob júdice nesse país. Não importa se você é pró-governo ou você é anti-governo, a sujeira e a lama espalhou-se pelo legislativo. Parece que 3 em cada 4 deputados federais estão sob suspeita do STF. Bancada evangélica se uniu à bancada da bala. Isso é uma coisa absurda de pensar. Aliás, dizem que no parlamento, na Câmara dos Deputados, tem a bancada da bala, do boi e da Bíblia. Como é que você consegue juntar essas coisas todas? O judiciário está sob júdice. Suspeita, medo. O mundo religioso brasileiro é uma vergonha. Próprios evangélicos não cessam de nos envergonhar. Escândalo para todo lado. Nesse momento dificílimo do Brasil, eu pessoalmente tive um ano muito complicado. 2015, para a minha vida, foi muito complicado. Eu tive um problema de taquicardia no começo do ano. Meu coração estava disparando a 220 batimentos por minuto, sem ver nem para quê. Uma arritmia e uma taquicardia. Tive que colocar uma espécie de um holter interno para poder detectar o que eu estava com um problema que precisava fazer uma ablação nos nervos cardíacos. Foi feita, graças a Deus eu agora estou completamente bom, mas foi difícil para mim. Foi tão difícil que eu tive momentos de ficar bem próximo de uma depressão. Precisei tomar remédio para não ficar deprimido, para não entrar num processo de depressão e depressivo, porque eu não queria contaminar a minha igreja com a minha depressão, porque não se dá esse direito ao líder. As pessoas não dão esse direito. O líder de uma comunidade, principalmente religiosa no Brasil, não tem esse direito de ficar depressivo, triste, porque as pessoas interpretam isso como mimimi, como vitimização. E as pessoas querem um líder campeão em tudo. Mas foi um ano tão difícil que essa semana a Gabriela, minha filha, ou minha neta, filha da minha filha e do meu genro, a Gabriela pegou uma fotografia nossa do Natal do ano passado, uma fotografia da família, e ela olhou a minha foto e disse: vô, como você envelheceu. Não, eu achei isso a verdade de uma criança. Eu achei isso a verdade de uma criança. E eu olhei mesmo, comparei as fotografias e disse: cara, eu envelheci em um ano o que talvez eu não tinha envelhecido em 5 passados. Porque foi um ano difícil para todos nós. Foi um ano difícil para todas as pessoas.
E eu posso atestar aqui na Bethesda que não fosse, principalmente, 3 pessoas que me ajudaram muito durante esse ano, eu não teria chegado aonde cheguei. Pastor Eliel, a quem eu abri meu coração quando eu estava no auge da minha crise, e ele me ouviu e me acolheu. O meu genro, o Vili, e a minha mulher, que a Jerusa é uma tigresa, Jerusa, ela se desdobra. Quando eu estou mal, ela é a águia que me põe na asa e diz, não senhor, vamos lá. E eu vou com ela, às vezes eu vou por causa dela. Minha mulher é uma tigresa mesmo. E eu abro essa pregação para vocês hoje, porque eu acho que nós estamos passando por um momento difícil no mundo, no Brasil. Há um cansaço, né? O texto diz, até os jovens se cansam. Até os jovens se cansam. Qual é a perspectiva? Para onde a gente vai? O que vai ser? Como vão ser as coisas? E o que eu quero falar para vocês hoje é que, geralmente, a gente ouve testemunhos em igrejas evangélicas de pessoas que se converteram. Vamos ouvir o testemunho do fulano que se converteu. E geralmente essas conversões que a gente ouve em igrejas evangélicas são conversões de quem era drogado e se converteu e agora não é mais. Eu era alcoólico e agora não sou mais. Eu era mentiroso e agora não sou mais. Eu era supersticioso e eu estava metido com religiões loucas e agora eu me converti a Jesus, etc, etc. Mas hoje eu quero falar de um outro tipo de conversão. Eu quero que a gente se converta, nós todos, que é a conversão. Eu quero converter 2 tipos de pessoas aqui hoje de manhã. Eu quero converter o otimista e eu quero converter o pessimista. E quando eu digo eu quero, não é que eu queira. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que transforme essa comunidade hoje no ambiente, Ele, o Espírito Santo, onde pessoas vão experimentar o milagre da conversão. Mas não é conversão para ir para o céu. É conversão de gente otimista e de gente pessimista. 2 tipos de pessoas que precisam se converter hoje de manhã. Eu não sei em qual categoria você está. O otimista precisa se converter, porque o otimista, pessoas otimistas, são pessoas triunfalistas, ufanistas. Geralmente, todo otimista é ingênuo. Geralmente, todo otimista é um ingênuo. Porque o otimista é um tolinho, ou uma tolinha. É tolo, é tola. Porque o otimista, ele acredita o seguinte: vai dar tudo certo. Fique tranquilo, as coisas vão se resolver por si só. Isso é otimista. Mas eu quero converter também o pessimista. Porque o pessimista é o contrário. O pessimista é aquele que é rancoroso, é amargo. O pessimista é o cinzento. Porque o pessimista diz o seguinte: não adianta, vai dar tudo errado. Não adianta lutar, não adianta a gente se esforçar, não adianta a gente fazer nada. Vai dar tudo errado. Então os 2 precisam se converter. O otimista precisa se converter
porque ele acredita que vai dar tudo certo e ele precisa mudar. Mas se converter a quê? Ele precisa se converter à esperança. O otimista precisa se converter e se transformar num esperançoso. E o pessimista precisa se transformar e virar um esperançoso também. Os dois. Porque o otimista vê o mundo cor-de-rosa. Isso aqui é o país das maravilhas, Alice no país das maravilhas, esse é o otimista. Mundo de Poliana, esse é o otimista. E o pessimista habita, mora no castelo do Conde Drácula. Ele mora no castelo do Conde Drácula, envolto em nuvens escuras, com raios e trovões, e tem um dragão na porta. Esse é o pessimista. Agora vejam, por que nós precisamos nos converter em esperançosos? Porque esperança não é um dom. Esperança não é uma dádiva. Esperança é uma conquista. Paulo diz em 1 de Coríntios capítulo 13, que restam 3 virtudes: fé, esperança e amor. Eu ouso dizer que a ordem que Paulo colocou não é uma ordem aleatória. Fé, esperança e amor, nesta ordem. Por quê? Porque a fé gera, faz nascer a esperança. E a esperança é que é a mãe do amor. Ninguém ama porque uma fada veio do céu e tocou com uma varinha de condão e a pessoa começou a amar. Ninguém tem esperança porque foi dormir amargo, triste e acordou cheio de vigor. Não acontece isso com ninguém. Vejam o texto. Porque o texto pode fazer nascer esperança em nós. Veja o texto. O povo estava debaixo do cativeiro da Babilônia. Israel estava cativo da Babilônia. Vocês sabem que depois de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos. Assim como existe a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, existiu nos tempos bíblicos o Israel do Norte e o Israel do Sul. Só que o Israel do Norte se chamava Israel e o Israel do Sul se chamava Judá. O Israel do Norte foi destruído pela Síria. Deixou de existir. Sobrou o Israel do Sul, Judá, que foi invadido pela Babilônia. E a Babilônia teve um projeto de destruir com Israel, com o Israel do Sul, com o Judá. E eles fizeram da seguinte maneira, um projeto antissemita de destruição e de genocídio e de limpeza étnica. Prostituíram as mulheres, mataram as idosas, prostituíram as jovens, castraram os rapazes de guerra, transformaram os rapazes de guerra em eunucos, inclusive Daniel, o profeta Daniel era um eunuco castrado, para eles não serem valentes, não serem de guerra.
E as mentes brilhantes, os universitários, os professores universitários, os cientistas, os eruditos, os poetas, eles transferiram para a Babilônia para uma reprogramação, uma lavagem cerebral, para eles não pensarem mais como judeus. O povo estava com a espinha dorsal quebrada. E assim a Babilônia dominou Israel durante 70 anos. Lógico que, com o passar do tempo, a esperança começou a ir embora. O povo começou a cansar. Havia um cansaço, uma fadiga, um descaso, um desdém. Havia uma doença de anemia da alma. O pior tipo de anemia que pode existir é a anemia da alma. Anêmicos, tristes. E aí o profeta Isaías, no capítulo 40, profetiza ao povo. E aqui eu peguei só um texto, só um pedaço da profecia de Isaías. E ele começa no versículo 27 dizendo assim: por que você reclama, ó Israel? Por que você diz no seu coração, o Senhor não se interessa? Não diga isso. Não reclame. Você não sabe, você nunca ouviu que nós servimos aquele que foi o Criador de toda a terra, que Ele é eterno. O que é que o profeta está dizendo aqui ao povo, com esse versículo 27? Eu acho que o que ele está dizendo para o povo aqui nesse versículo 27 é: se nós queremos ser convertidos da nossa tristeza, do nosso abatimento, em esperançosos, nós temos que parar de murmurar. Para de murmurar. Dizem que São Bento, o grande monge São Bento, que começou com as ordens beneditinas, com os mosteiros, ele tinha as regras dos mosteiros. As horas da oração, as horas do jejum, as horas das vigílias, tinha tudo. Todas essas regras podiam ser quebradas dentro de um mosteiro. Só tinha uma regra do mosteiro beneditino que não podia ser quebrada. Era uma cláusula que ele tinha colocado lá: não murmurarás. Para de murmurar. Por quê? Porque o cupim da esperança é aquilo que a gente fala para nós mesmos. É aquilo que a gente repete internamente. São os monólogos, os solilóquios, palavra grandona. O que é um solilóquio? Solilóquio é falar sozinho. Lóquio, falando sozinho. Antigamente na minha família quem falava só era doido. Mas falar só não é doido, porque todo mundo fala. Eu duvido, Deodó, que você ainda não entrou dentro de um elevador e você não falou sozinho. Eu duvido, Deodó, que você não esteja um dia no trânsito de São Paulo e não falou sozinho.
Mas essa fala que a gente faz para nós mesmos tem o potencial de nos azedar. E o profeta diz: por que que você reclama? Por que que você fala? Porque quanto mais a gente fala, você acaba incorporando o conteúdo da sua fala em você mesmo. E aí o lado sombrio da vida toma conta da gente. E a gente atola. E a vida pode nos jogar na paralisia. E a gente às vezes está paralisado na vida, sem saber por que que a gente empacou, por que que a gente parou, porque a gente começa a acreditar no nosso próprio discurso. E o nosso próprio discurso acaba tornando-nos pessoas suspeitosas de tudo e de todos. Uma das coisas que eu preciso me policiar o tempo inteiro é de não me tornar uma pessoa suspeitosa de tudo e de todos. Porque senão eu não abraço mais ninguém, porque senão eu não converso mais com a criança, eu não converso mais com uma senhora idosa, eu não converso mais com ninguém, porque eu suspeito de todo mundo. A gente acaba trancado em nós mesmos, porque a gente suspeita de todo mundo, a gente tem que se trancar. E aquele que se tranca em si mesmo, cria para si o castelo do monte do Conde Drácula. O trancado em si mesmo, ele tem que ser frio. É óbvio, quem está trancado em si mesmo não pode se abrir para relacionamentos, não pode se abrir para a vida, não pode se abrir para o próximo, porque ele suspeita do outro, ele suspeita das intenções do outro. E o que vai determinar a minha capacidade de seguir adiante ou não, é onde eu coloco a minha atenção. Porque se você fica repetindo para você mesmo: eu não presto, eu não valho nada, eu não sirvo para coisa alguma, você acaba incorporando esse discurso. O Brasil não vai para frente, o Brasil não presta, o Brasil é um antro de ladrões, o Brasil é essa porcaria e vai ser daqui a 200 anos, e nada. O que que vai sobrar? Nós estamos entregando o Brasil aos pulhas. Nós estamos entregando o Brasil àqueles que fazem o Brasil não valer nada. Por isso Deus diz para Israel: para, Israel, de murmurar. Porque se você não parar de se murmurar, você vai jogar a sua autoestima no chão. Veja o versículo de número 8. Israel, você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o eterno, é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. O que Deus está querendo dizer aqui para Israel? Israel, presta atenção. Você não está servindo a um deusinho desses medíocres do panteão dos deuses babilônicos. Israel, presta atenção. Você é povo do eterno. O Deus de vocês não é o demiurgo dos deuses, os deusinhos, miniatura de Deus, imagem mal feita na pedra de um Deus. Não é esse o Deus que vocês servem. Você serve o Criador dos céus e da terra. Levanta a cabeça. Levanta o ânimo. Por que levantar o ânimo? Você tem Deus por Pai. Você tem o Senhor
protetor, você é do arraial de Deus, você não é um povo bastardo que anda pela terra sem rumo e sem lógica, você é do Senhor. E eu acho que é isso que nós temos que repetir para nós mesmos todos os dias. Povo de Deus, nós não somos como aqueles que são bastardos pela vida, que não tem filiação, que não tem casa. Nós temos pai, nós temos casa, nós temos mesa, nós temos o pão partido, nós temos um amigo que é o Senhor dos Exércitos. Levanta, povo de Deus, com a autoestima nesse Deus que ama a gente. Por isso é que eu acho que é importante como a gente internaliza os nossos pensamentos. Todos vocês sabem que eu gosto muito de correr. Esse ano foi difícil para mim também, porque eu corri pouco pra caramba. Eu já corri 21 maratonas, 42 quilômetros, 195 metros. 20 vezes, 21 vezes. Corri uma super maratona com o Vili há 2 anos, de 100 quilômetros em 3 dias, 104 quilômetros em 3 dias. Você me pergunta e diz assim: Ricardo, como é que você corre? Como é que consegue? Eu faço jogos mentais. Eu só consigo correr maratona porque eu faço um jogo mental para poder correr. Meu jogo mental é assim: eu vou aqui devagar até os 10. Se quando chegar nos 10 eu estiver bem, aí eu encaro meia maratona, 21. Se na meia maratona eu ainda estiver vivo, eu vou para os 32. Se eu chegar nos 32, aí vai ser 1 quilômetro de cada vez. E, se possível, 100 metros em 100 metros de cada vez. Porque tem horas, já teve maratona que eu tive que fazer 100 metros em 100 metros. Se eu conseguir os próximos 100 metros, eu vou mais 100. Se eu conseguir mais 100, eu vou mais 100. E não é que eu acabo a danada da maratona? Deixa eu falar para vocês. Se você pensar, vamos passar o Brasil a limpo, esquece. Mas se a gente pensar assim, vou começar com a minha vida, com os meus filhos, a minha família, os meus parentes. Não, nós vamos resolver o problema do Brasil para os próximos 15 anos. Não. Vamos resolver o problema do Brasil um dia de cada vez, uma pessoa por vez. Um de cada vez. É como uma maratona. Vamos aqui, ó, essa, agora essa, agora essa. Talvez. Por quê? Porque Deus é conosco em cada projeto que a gente faz. Se você ficar pensando na primeira passada, como é que vai ser a última, você não consegue. Por isso que o Deus da Bíblia é o Deus do hoje. É hoje. E Deus está dizendo para Israel assim: eu não te trouxe até aqui. Você não chegou aqui, Israel. Eu não fui com você. Eu não te carreguei no colo como uma mãe carrega o filho.
Eu não fui para você como um pastor que carrega as ovelhas pelo deserto. Eu não fui com você quando estava faltando água, quando você pensou que não ia conseguir e você conseguiu. Você não chegou até aqui. Por que que você acha que eu vou deixar de ser fiel e não vou carregar você daqui para frente? O Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que vai nos levar daqui para frente, porque Ele é o Senhor, é o Deus que nós podemos dizer: Tu és fiel. Então é preciso que a nossa autoestima se levante. No Apocalipse tem um texto interessantíssimo sobre a luta do povo naquela dramaticidade que é o relato do Apocalipse. E no capítulo 12, versículo de número 11, diz assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro, mas por causa da palavra do testemunho que deram. A palavra do testemunho que deram. Porque mesmo em face da morte, eles não amaram a vida. Em outras palavras, eles não colocaram a alma à venda. Deram palavra. Nós servimos um Deus que nos inspira a, em face da morte, não negociar seus valores. Não é isso que Jesus fez na cruz? Em face da morte, diante do escárnio de Herodes, da covardia de Pilatos, do abandono dos apóstolos, da negação de Pedro e da traição de Judas. Esse é o Deus que nós servimos, povo. Como fazer nascer a esperança? Deixa eu falar algumas coisas para vocês. Porque agora nós estamos no versículo 28. O Senhor não se cansa, não se fadiga, não fica exausto. Versículo 29 diz assim: Ele fortalece o cansado, dá grande vigor aos que estão sem forças. Vocês conseguem detectar a sutileza desse versículo? Sabe qual é a sutileza desse versículo? Que diz assim: Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Deus faz por mim o que eu não posso fazer. Mas Deus nunca vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Você pode repetir isso comigo? Porque eu acho que isso é da maior importância na Betesda. Diga assim: Deus faz por mim o que eu não posso fazer. Mas Deus nunca fará por mim o que compete a mim fazer. Deus renova as forças. Não precisa mais dizer não. Deus renova as forças, restaura o espírito. Mas quem é que anda? Quem é que caminha? Joe. Deus não vai andar por mim. O texto podia dizer assim: quando você estiver sem forças, quando você estiver cansado, Deus vai te carregar no ombro. Deus não vai carregar você no ombro. Deus vai fazer o que o Vili, o Eliel e a Jerusa fizeram comigo durante esse ano. Não, vamos lá. Está cansado, Ricardo? Conta comigo. Está triste? Vamos conversar. Você está triste? Deus vai chamar você e vai dizer: venha, vamos andar, eu vou com você. A gente vai conversando. A gente vai conversar.
Enquanto você anda, enquanto você caminha, enquanto você corre, a gente vai conversando. E você vai chegar lá e nem vai perceber. Porque eu estava conversando com você. Deus renova as minhas forças, restaura o meu espírito, mas Ele não anda por mim. Ele não corre por mim. Você tem que andar. Você tem que trincar os dentes. Você tem que enxugar o suor da testa e dizer, mais um passo. Um dia de cada vez. Um problema de cada vez, uma batalha de cada vez, um inimigo de cada vez, uma luta de cada vez. Vamos lá. E Deus dizendo, eu estou contigo, vamos lá, não desiste, não desiste, não desiste. E você vai chegar lá. Por isso é que tem muita gente que diz assim, o pastor Ricardo não crê em milagre. Eu creio em milagre, claro, eu sou um milagre. Minha vida é cheia de milagre. Eu só não creio em milagre que infantiliza, que torna as pessoas infantis. Eu não creio nesse milagre. Eu creio em milagre que nos ajuda a crescer. Eu creio em milagre que nos incentiva a sermos autônomos nas nossas decisões e não eternas crianças dependentes da barra da saia de Deus. Eu creio em milagre que nos ajuda a sermos cidadãos, porque Deus nos quer livres, senhores da nossa história, e não imaturos que se escoram nos milagres e nas intervenções de Deus para não fazerem nada. Eu creio em milagre que nos torna solidários, conscientes da sorte dos outros e não individualistas, egocêntricos. Eu quero o meu e o resto do mundo que se lixe. Eu creio em milagre. Mas eu creio em milagre que não me faz cruzar os braços, que me empurra para a vida. Eu creio em milagre que eu não fujo das minhas responsabilidades, mas no milagre que me torna consciente das minhas responsabilidades. Eu creio no milagre que não faz com que eu queira passar por cima dos outros para ter privilégios sobrenaturais. Eu creio no milagre que faz com que o outro seja também parte daquilo que Deus tem para fazer. Não creio em milagre de, pastor, eu fui na Bethesda e quando eu acordei de manhã, em vez de ter 5 mil na minha conta, tinha 50 mil. Porque eu sou testemunha de um caso desse. O crente acordou de manhã, o valor não era exatamente esse, eu não me lembro do valor exato. Eu vou chutar aqui só a título de experiência. O crente foi na igreja, fez campanha de oração, quando acordou de manhã, tinha lá 50 mil na conta dele. Aleluia! Deus, tu és o Deus do milagre. Aí foi contar para um amigo dele que não era crente. Olha aqui o milagre, tem 50 conto na minha conta. O amigo não crente disse, cara, se eu fosse você eu ia lá. Primeiro porque pode ser crime. Você não sabe. Segundo, pode ter sido o erro de alguém. Ele foi lá no banco. Quando ele chegou lá, o gerente estava desesperado na mesa, dizendo assim, graças a Deus que você veio aqui, porque eu ia ter que pagar, e minha família está passando por um momento difícil, e eu não ia ter como tirar esse dinheiro da minha conta e depositar na sua, porque o erro foi meu. Eu creio no milagre que nos torna éticos, que nos torna cidadãos, que nos torna responsáveis pela história. O cansado
Pode contar com Deus. Porque o cansado, o exausto, não vai se acomodar. Veja o texto comigo, por favor, se você está com ele aí, ou na tela. Veja, ou vejam vocês, os versículos 29 e 30. Eu vou terminar, eu sei que eu estou me alongando demais. Veja, 29, 30 e 31. Cansado, sem forças. Versículo 30. Cansados, exaustos, tropeçando, caindo. Notaram a ordem? Só decadente, cansado e sem vigor. Depois, exausto, tropeçando e caindo. É para baixo. E depois, ainda diz assim, ó: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, voar, correr, o versículo 31, e andar. Só para baixo. Os degraus aqui são todos para baixo, não tem um degrau para cima. O que é esperança? Esperança é quando a gente começa a reverter minimamente essa vida. Comecei voando, depois me contentei em correr, tropecei e agora estou me arrastando e eu não sei como é que eu vou chegar. Decadente. Porque na maioria da nossa história de vida é assim. Nosso casamento começou uma festa esplendorosa, meu pai gastou fortuna, depois a gente começou a andar, depois a gente tropeçou e acabou lá no divórcio. Minha vida espiritual foi assim: primeiro era o primeiro amor, eu apaixonado por Jesus, depois eu me desinteressei, depois eu comecei a achar que era também louvor a Deus assistir o domingo espetacular e o domingo de esporte, e eu comecei a me interessar por Fórmula 1 e fui parando, e eu estou longe de Deus hoje. Não consigo nem ter nada por Deus mais, morreu. Sobrou a casca, morreu a cigarra e ficou só a casca grudada no tronco da árvore. Ficou o sepulcro caiado. Deus quer dar uma guinada nessa ordem. Quer restaurar o que está caído, que tropeçou, que está se arrastando. Quer fazer voltar a voar o que não consegue mais sequer caminhar o próximo passo. A Bíblia diz assim: Ele torna a levantar os que estão com os joelhos desconjuntados e com os braços fadigados. Olha que linda a metáfora. Claro que o homem exterior cansa. Eu não tenho mais o vigor que eu tinha quando tinha 28 anos de idade. Mas o homem interior, a mulher interior, pode se renovar em Deus. Eu vou terminar dizendo assim: não vamos desistir. Vamos orar, voltar a orar. Voltar a falar com Deus. Alguém diz: pastor, eu não sei nem orar. A situação está tão dramática que eu não sei mais nem orar direito. Faça como aquele antigo monge católico, que perguntaram para ele estava numa situação dificílima, a vida dele complicadíssima, e perguntaram: como é que você ora? Ele disse: olha, eu já não sei mais orar. Aí a pessoa diz: mas então como é que você ora? Ele diz assim: eu agora quando vou falar com Deus, eu falo abecedário. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ele disse: que loucura é essa? Aí eu peço para Deus colocar as letras lá e organizar lá, porque eu já não sei mais. Faça isso. Chega em casa, tranca no quarto e diz: A, B, C, D, E, F, G, Espírito Santo, junta isso aí tudo no céu. E acolhe a minha alma que estou cansado, levanta o meu vigor, vem no meu encontro. Você quer isso?